Era uma vez, nas terras áridas e montanhosas do antigo Israel, um reino que já conhecera dias de glória e prosperidade. Seus campos outrora férteis e suas cidades muradas ecoavam histórias de vitórias e bênçãos divinas. Mas agora, uma sombra densa e gélida pairava sobre tudo, ameaçando engolir a luz que um dia brilhou tão intensamente. O medo, um inimigo mais insidioso que qualquer exército, corroía a esperança dos corações. No centro desse reino atormentado estava o rei Saul, um homem alto e imponente, cuja figura majestosa agora parecia encurvada pelo peso de uma coroa que se tornara um fardo. Sua antiga glória, as canções de triunfo que um dia o aclamaram, eram apenas ecos distantes, abafados pelo sussurro constante da insegurança. Saul, que fora escolhido por Deus para liderar seu povo, via sua fé esvair-se a cada dia que passava, substituída por um pavor crescente. Sua motivação, antes pura de proteger seu povo e manter a coroa com dignidade, estava agora manchada pela dúvida e pela ansiedade. Ele temia não apenas a perda do reino, mas a perda de si mesmo. A ameaça materializava-se no vale de Elá, onde o exército dos filisteus, inimigos implacáveis de Israel, acampara. Entre suas fileiras erguia-se uma figura colossal, que parecia desafiar a própria natureza. Golias, um gigante filisteu de Gate, cuja armadura cintilava sob o sol e cuja voz trovejante ecoava pelas colinas, paralisando o exército israelita. Dia após dia, Golias emergia entre os dois exércitos, lançando seu desafio aterrorizante. Escolhei um homem para que desça a mim. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos vossos servos. Mas se eu o vencer e o matar, então sereis nossos servos e nos servireis. Nenhum homem de Israel ousava aceitar. A humilhação diária era um golpe mais doloroso do que qualquer espada, e a desesperança se espalhava como uma praga. Os soldados, antes valentes, agora tremiam escondidos em suas tendas, suas espadas pesadas em suas mãos trêmulas. Foi nesse cenário de desespero que a chegada inesperada de Davi, um jovem pastor, o caçula da família de Jessé, se deu. Ele era subestimado por seus irmãos, que o viam como um mero menino e invisível aos olhos do exército. Davi era um tipo diferente de guerreiro, embora ainda não o soubesse. Sua motivação não era a glória ou o reconhecimento, mas um amor profundo por seu povo, uma fé inabalável no Deus de Israel e um senso de justiça que ardia em seu peito. Ele contrastava drasticamente com a imponência de Golias, sua fragilidade aparente em oposição direta à montanha de músculo e metal. Davi foi ao campo de batalha, levando provisões para seus irmãos, que serviam no exército de Saul. Enquanto se aproximava, ouviu a voz imponente de Golias, o desafio diário que zombava de Israel. Observou a covardia dos soldados, o medo estampado em seus rostos, a vergonha que os consumia. Seus irmãos, ao vê-lo, reagiram com raiva e desprezo. Por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a sua insolência e a malícia do seu coração. Você veio só para ver a batalha. O ciúme e o ressentimento deles pela sua suposta insolência eram palpáveis. Davi, no entanto, não se calou. Indignado com a afronta ao seu povo e ao seu Deus, ele expressou sua crença de que poderia lutar contra o gigante. Suas palavras rapidamente chegaram aos ouvidos do rei Saul. Na audiência com o rei, Davi enfrentou a incredulidade e o escárnio inicial de Saul e seus conselheiros. Quem era aquele jovem pastor para ousar tal coisa? Não se desanime por causa dele, disse Davi a Saul. Teu servo irá e lutará contra esse filisteu. Saul, cético, respondeu: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um jovem, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade.
Mas Davi revelou suas experiências. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o pegava pela barba, o feria e o matava. Teu servo feriu tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois afrontou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará também da mão deste filisteu. Diante de tamanha convicção e em seu desespero, Saul finalmente concedeu a permissão, mas com visível relutância. Ele tentou armar Davi com sua própria armadura pesada, seu capacete de bronze e sua couraça. Contudo, a armadura era grande demais, e Davi, acostumado à agilidade e à liberdade, recusou. Ele não podia andar com ela. O público se perguntava: como um jovem pastor, desarmado e sem a proteção de uma armadura real, poderia enfrentar um gigante como Golias? A resposta parecia impossível. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Com a pesada armadura de Saul recusada, Davi desceu ao vale, não para buscar armas, mas para buscar a sua fé. No riacho que serpenteava pelo vale de Elá, ele escolheu 5 pedras lisas, cada uma perfeitamente moldada pela água, e as guardou em seu alforje de pastor. Sua funda, uma ferramenta humilde de seu ofício, seria sua única arma. Não havia medo em seus olhos, apenas uma convicção inabalável que irradiava de seu semblante jovem. Enquanto o exército israelita observava, paralisado pelo temor e pela dúvida, Davi caminhava em direção ao gigante, não por glória pessoal, mas para honrar o Deus de Israel e libertar seu povo da opressão. A força de sua fé era o verdadeiro escudo, mais impenetrável do que qualquer couraça de bronze. O encontro fatídico desenrolou-se no centro do vale. Golias, uma montanha de carne e metal, gargalhou ao ver seu oponente. Por acaso sou um cão para que venhas a mim com paus? Trovejou o gigante, zombando da juventude de Davi e de suas armas insignificantes. O desprezo em sua voz era palpável, um insulto direto não apenas a Davi, mas a todo o exército de Israel e ao seu Deus. Golias amaldiçoou Davi pelos seus deuses, prometendo entregar sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mas Davi não se intimidou. Sua voz, embora jovem, ressoou com uma autoridade que surpreendeu a todos. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, respondeu Davi, seus olhos fixos nos do gigante. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens desafiado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E darei hoje os cadáveres do arraial dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E toda esta multidão saberá que o Senhor não salva com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. A tensão no vale era quase insuportável, cada respiração suspensa, cada coração batendo descompassado. Então, em um movimento que desafiou toda a lógica e expectativa, Davi correu. Não recuou, não hesitou, mas correu em direção a Golias. Enquanto o gigante se preparava para o ataque, talvez subestimando a velocidade de seu pequeno oponente, Davi agiu. Com uma agilidade surpreendente, ele tirou uma das pedras lisas de seu alforje, colocou-a na funda e a girou com força. O zunido da pedra cortou o ar, um som sibilante que prenunciava o destino. O lançamento foi preciso, guiado por uma força invisível, e a pedra atingiu Golias, em sua testa exposta, entre os olhos.
O impacto foi devastador. O gigante cambaleou, seu rugido de raiva transformando-se em um gemido de agonia. Seus olhos vidraram, e ele caiu de bruços no chão, um estrondo que fez a terra tremer. Um silêncio ensurdecedor desceu sobre o vale, seguido por um murmúrio de descrença e, então, um grito uníssono de triunfo vindo das fileiras israelitas. Golias, o temível campeão dos filisteus, jazia morto. A reação foi imediata e avassaladora. O exército israelita, antes paralisado pelo medo, irrompeu em uma aclamação selvagem, um coro de alegria e vingança. O pânico se espalhou entre os filisteus, que, ao verem seu campeão caído, perderam toda a coragem e fugiram desordenadamente. A perseguição foi implacável e a vitória de Israel foi decisiva, um milagre forjado pela fé de um jovem pastor. A motivação para lutar, que antes faltava, agora transbordava, impulsionada pela superação da opressão e pela restauração da esperança. Davi, então, aproximou-se do corpo inerte de Golias. Pegou a espada do gigante de sua bainha, uma arma que o próprio Golias havia trazido para a batalha, e com ela cortou a cabeça do filisteu, um ato simbólico que selou a completa derrota do inimigo. O retorno triunfal de Davi foi marcado por canções e celebrações. Ele foi aclamado como herói, o salvador de Israel. E a percepção de todos sobre ele mudou para sempre. De um pastor subestimado, Davi emergiu como um guerreiro corajoso, ungido por uma fé inabalável. A vitória foi celebrada com grande júbilo, mas a glória de Davi, embora merecida, começou a ofuscar a do rei Saul. A semente da inveja foi plantada no coração do rei, um veneno sutil que começaria a corroer sua alma e a ameaçar o futuro de Davi. O público se perguntava, com uma inquietação crescente, como Saul reagiria a essa nova ameaça à sua própria posição, agora que a salvação de seu reino viera das mãos de um jovem que ele mal conhecia? O palco estava montado para um novo conflito, desta vez dentro das próprias muralhas de Israel. A glória de Davi ecoava por todo o reino de Israel. Levado para a corte de Saul, o jovem pastor rapidamente se tornou um comandante respeitado, e sua amizade com Jonatas, o filho do rei, floresceu, enraizada em uma admiração mútua e um profundo respeito. Contudo, enquanto as canções do povo exaltavam Davi, atribuindo-lhe dezenas de milhares, e a Saul apenas milhares, uma sombra de ciúme começou a obscurecer a mente do rei. O outrora glorioso Saul, agora atormentado por medos e inseguranças, começou a ver Davi não como um herói, mas como uma ameaça crescente ao seu trono, uma profecia de sua própria queda. A paranoia se instalou, corroendo sua razão e transformando a gratidão em ressentimento. As tentativas de Saul de eliminar Davi tornaram-se cada vez mais evidentes e desesperadas. Primeiro, em surtos de fúria, ele lançou sua lança contra Davi, preso em um ciclo vicioso de desespero e remorso. Depois, ele o enviou em missões perigosas, esperando que os filisteus fizessem o trabalho sujo. No entanto, Davi, abençoado com sucesso em todas as suas empreitadas, retornava ainda mais aclamado, frustrando os planos de Saul e intensificando a inveja do rei. Jonatas, dividido entre a lealdade ao pai e o amor ao amigo, encontrava-se em um conflito interno doloroso, mas sua fidelidade a Davi permaneceu inabalável. Diante da crescente hostilidade real, Davi foi forçado a fugir, tornando-se um fugitivo, mas nunca sozinho. À medida que a notícia de sua perseguição se espalhava, homens marginalizados, descontentes e endividados, atraídos por sua coragem e carisma, começaram a se juntar a ele. Davi, de um pastor a um comandante, agora se via como líder de um pequeno exército de refugiados. Seu acampamento tornou-se um refúgio para aqueles que buscavam justiça e um alívio da opressão. Sua motivação era clara: sobreviver.
proteger seus seguidores e esperar pelo tempo de Deus para a justiça. Longe da opulência da corte, Davi desenvolveu-se como um líder sábio e compassivo, forjando um exército leal e resiliente. Ele os treinou, os guiou e, acima de tudo, os inspirou com sua fé inabalável. O clímax final da perseguição de Saul a Davi foi marcado por momentos de grande tensão e revelação de caráter. Por 2 vezes, Davi teve a oportunidade de matar Saul, que estava em suas mãos, vulnerável e desprotegido. Seus homens o instigavam a fazê-lo, vendo isso como o sinal divino para pôr fim à perseguição. Contudo, Davi recusou-se veementemente a erguer a mão contra o ungido do Senhor, demonstrando uma integridade e um respeito pela ordenança divina que transcendiam sua própria dor e sofrimento. Ele apenas cortou uma ponta do manto de Saul como prova de sua proximidade, um gesto que fez o coração de Saul amolecer momentaneamente, reconhecendo a retidão de Davi. A angústia de Saul, porém, era profunda demais, e seu declínio mental e espiritual continuou, preso em sua própria teia de paranoia e ciúme. A paciência e a fé de Davi, mesmo diante da adversidade mais cruel, eram a força motriz por trás de sua redenção, provando que a verdadeira liderança não se baseia na força, mas na integridade e na confiança em um poder maior. A tragédia finalmente alcançou Saul e Jonatas. Em uma batalha feroz contra os filisteus nas montanhas de Gilboa, o rei e seu filho amado caíram. A notícia da morte de seu perseguidor e de seu mais querido amigo encheu o coração de Davi com uma dor profunda e genuína. Apesar de toda a perseguição, ele lamentou Saul como o ungido de Deus e Jonatas como um irmão de alma. Esse luto sincero, longe de qualquer triunfo pessoal, solidificou ainda mais a imagem de Davi como um homem de coração justo. Com a morte de Saul, o caminho estava aberto. O povo de Israel, que havia testemunhado a retidão e a coragem de Davi, clamou por ele. Davi foi ungido rei de Israel, cumprindo a profecia que havia sido revelada anos antes. De um pastor humilde, subestimado e perseguido, Davi ascendeu ao trono, trazendo consigo uma era de restauração da paz e da justiça ao reino. Sua história, de superação da adversidade e de redenção, tornou-se um legado eterno de fé inabalável, coragem indomável e integridade inquestionável.